Olá, como vai? Muito bom dia para você. Nesta edição você vai ver. Em apenas 3 dias, Patos de Minas registrou mais de 500 casos prováveis de dengue, conforme o boletim estadual. Em todo o estado, os números seguem em escalada. A gente mostra os dados no 30 Minutos desta terça-feira, 8 de maio. E ainda hoje você vai ver. Baixa cobertura vacinal contra a polio gera preocupação para a volta da doença. Auxiliares de serviços da educação básica organizam protesto contra baixos salários. Cine de Patos de Minas tem 66 vagas disponíveis. Mudança climática gera aumento de vendas na Ceasa. Estudantes do Unipam apresentam mostra de pratos típicos com milho nas versões Diet e Light. Depois de reclamações, o RT baixa valor dos ingressos. Eu sou o Matheus Borges e o seu 30 Minutos começa agora. A mudança no clima pode estar relacionada com o aumento na venda de produtos na Ceasa em Patos de Minas. E olha que tem vários produtos que encarecem neste período. No início do ano, houve uma baixa nas vendas no Ceasa de Patos de Minas. Porém, a realidade mudou no início do mês de maio. Produtos que estão em safra, como é o caso da laranja, limão e mexericas, estão com o melhor preço. Nós tivemos no início do ano uma queda na movimentação de compradores, mas isso já era esperado, por causa da questão de férias escolares e um monte de outras coisas que influenciam nisso. Hoje nós tivemos um aumento, hoje a movimentação foi muito boa e está tendo esse acréscimo já ao longo de alguns dias, né? A gente recomenda, principalmente para as donas de casa, a questão da... O que eles vão comprar, qual que seria o consumo no momento? Procurar os produtos que estamos em safra, porque sempre esses produtos vão estar com um preço melhor. No momento nós temos a questão de cítricos, que é boa de produção, né? Laranja, limão, mexerica. Abobrinha, chuchu, esses produtos ainda estão com preços bons. A partir do momento que o clima mudar, que tiver esfriado, esses produtos vão ter alta. Por quê? Na época do frio, tanto o quiabo, quanto a abobrinha, quanto o chuchu, eles não produzem bem, porque as folhas abortam devido ao frio. Então, sempre que temos um produto que está fora de safra, ele vai estar com preço alto. Por outro lado, há aqueles que estão em alta no mercado. O tomate está num período de boa produtividade, com uma qualidade excelente, porém o preço um pouco salgadinho para o consumidor. Mas é o que a gente fala, né? Para quem vai comprar está caro, para quem vai vender está barato. Eu estava até conversando hoje com um produtor que o ideal seria que uma caixa de tomate fosse equivalente ao preço de uma saca de adubo. E hoje não conseguimos isso, até porque questão de insumos é tudo cotado em dólar, né? Dólar estando em alta, a produtividade vai ter um preço mais elevado. A variação no preço das verduras e legumes acontece de acordo com a variação do clima. A questão de produção de hortaliças depende exclusivamente de clima, a menos que a pessoa tenha estufa. Não é o nosso caso aqui, que a maioria produz fora de estufa. Então depende bastante do clima. Quando é o período chuvoso, por exemplo, a questão de folhas, diminui a qualidade, diminui o tamanho, por exemplo, a alface, né? A alface agora, questão de folhas, vai começar um período bom para produção, que diminui o período chuvoso. Então é sempre assim, a gente não pode fazer um comparativo muito a longo prazo, porque tudo em hortaliças depende do clima, a sazonalidade que vai determinar a produtividade, a qualidade e o preço. Já no 30 Minutos a gente fala dos riscos da volta da polio com a baixa cobertura vacinal. E casos de dengue seguem aumentando em Minas Gerais e Patos de Minas. Agora são 11 horas e 34 minutos. Eu volto já. Estamos de volta com 30 Minutos e agora nós vamos falar sobre os casos de dengue, zika e chikungunya em Minas Gerais e também em Patos de Minas. Os números seguem aumentando.
E conforme o boletim da Secretaria do Estado de Saúde, a situação é preocupante. Se aproximam dos 286 mil casos prováveis de dengue em Minas Gerais, com mais de 133 mil confirmações. O número de mortes subiu para 74 e 114 óbitos são investigados. Em Patos de Minas, em 3 dias, mais 507 casos prováveis de dengue foram registrados e somam 3.884. O número de casos confirmados aumentou em 149 em 3 dias e chega a 1.933. Em Patos de Minas, são 4 mortes por dengue e 1 óbito segue em investigação. De chikungunya, em Minas Gerais, são mais de 58 mil casos prováveis e quase 26 mil confirmados. 16 pessoas morreram no estado e 17 óbitos são investigados. Em Patos de Minas, de chikungunya, são 3 confirmações e subiu para 15 os casos prováveis. De Zika, em Minas Gerais, não há mortes. São 239 casos prováveis e 24 confirmados. Em Patos de Minas, são 3 casos prováveis de Zika. Ainda falando em saúde, pesquisadores alertam para o alto risco da volta da polio aqui no Brasil. Um caso recente foi registrado no país vizinho, lá no Peru. A doença, também conhecida como paralisia infantil, estava erradicada há mais de 30 anos, mas a baixa cobertura vacinal é um motivo de preocupação. Quando a vacina da poliomielite chegou ao Brasil, a Marli tinha menos de 1 ano e não conseguiu completar a imunização antes de ser diagnosticada com a doença. Foi uma febre muito forte, eu fiquei com as pernas atrofiadas e sem força nenhuma, ficou que nem um pedaço de pano. Em 15 anos foram 29 cirurgias até que a Marli conseguiu andar. Mas aos 40, ela teve um acidente vascular cerebral isquêmico, também decorrente da poliomielite. Desde então, precisa da cadeira de rodas. Paralisou meu lado direito, então eu perdi todas as cirurgias que eu fiz na perna direita e deu sequela no braço também. A poliomielite é uma doença viral transmitida pelo contato com as secreções de pessoas infectadas. Os sintomas mais comuns são febre, dor de cabeça na garganta e no corpo, além de vômitos e diarreia. Mas a doença pode deixar graves sequelas. Você pode evoluir para aquela forma gravíssima, que é a forma da paralisia clássica infantil, né? Onde você tem uma progressão para uma paralisia dos seus músculos, né? Do corpo inteiro, de forma assimétrica, às vezes uma parte mais do que a outra, e em alguns casos, infelizmente, pode evoluir para insuficiência respiratória. Aqui no Brasil, a poliomielite está erradicada há 34 anos, graças à vacinação. Mas a procura pelo imunizante vem caindo ano após ano e preocupa. No mês passado, o país vizinho, Peru, confirmou um caso da doença em uma cidade que fica a 500 quilômetros da fronteira com o Acre e o Amazonas. Um relatório divulgado pela Organização Pan-Americana de Saúde aponta que o Brasil é o segundo país com maior potencial de volta da polio, depois do Haiti. E o motivo é justamente a baixa cobertura vacinal. Nós temos casos registrados em outros países. E com a população tendo baixa cobertura vacinal, existe o risco de reintrodução e a ocorrência de epidemias. Os níveis de cobertura vacinal têm que ser acima de 95%. O Brasil está em torno de 70%, 72%. Em algumas áreas do Brasil, absolutamente menor do que isso. O esquema vacinal contra a poliomielite é feito com 5 doses, 3 injetáveis aos 2, 4 e 6 meses de vida e mais 2 em gotas, com 15 meses e 4 anos de idade. Recentemente, o Ministério da Saúde recebeu uma nova remessa de vacina da polio para regularizar os estoques. O imunizante é encontrado em qualquer posto de saúde e é de graça. Vamos ampliar o acesso. A gente vai fazer uma ação de multivacinação, onde a gente vai planejar ações extramuro, ações de vacinação em ambiente escolar, além de manter as nossas unidades de saúde fornecendo vacina a todo momento. Todo dia eu acordo com medo de ouvir na televisão que teve um caso de pólio no Brasil, ou mesmo fora. Dói no coração isso.
porque é muito triste. Então eu peço para que as mães vacinem seus filhos, tenham consciência. Pois é, essa personagem da matéria disse tudo, né? É importante ter a consciência. A vacina a gente encontra no posto de saúde mais próximo da nossa casa e faz toda a diferença. Ao mesmo tempo que te protege, protege também o próximo. E olha só, daqui a pouco aqui no 30 Minutos, a gente fala da paralisação de auxiliares de serviços da educação básica do Estado contra baixos salários. E você confere as vagas de emprego disponíveis no Cine de Patos de Minas. Nós voltamos em instantes. Onze horas e 44 minutos, os auxiliares de serviços da educação básica da rede estadual prometem cruzar os braços nesta quarta-feira contra os baixos salários. Um protesto é organizado em Belo Horizonte. Para dar detalhes dessa paralisação, eu converso agora com o Ricardo Barreto, ele que é do Sindiúti aqui em Patos de Minas. Ricardo, um bom dia para você. Já começo com a seguinte pergunta: quais são os servidores e os serviços prestados que se enquadram como auxiliares? Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez a oportunidade aqui. As auxiliares, as ASBs, auxiliares de serviços básicos, são aquelas trabalhadoras de educação que realizam limpeza das escolas, recepcionam os trabalhadores, os alunos, cuidam da alimentação dos alunos. Hoje, infelizmente, o governo de Minas ele vem pagando um salário inferior ao salário mínimo. Quando você vai verificar o contra-cheque dessas trabalhadoras, é um valor inferior ao salário mínimo. Por isso, foi convocado, notificado pelo Estado de Minas Gerais, essa paralisação para o dia 10, onde vai ocorrer manifestação em Belo Horizonte, onde todas as subsedes vão deslocar para Belo Horizonte, e as subsedes que não conseguirem deslocar com esses trabalhadores vão realizar atividades nas suas cidades. Aqui em Patos de Minas, nós não conseguimos montar uma caravana, mas nós vamos nos reunir aqui em frente ao Marcolino, na praça, né, para dialogar com essas trabalhadoras, para mostrar para a sociedade que existe uma grande satisfação em relação a esse baixo salário, né, de uma categoria tão importante dentro da educação, que cuida dos alunos, que cuida de algo importante que é a alimentação dos alunos, da limpeza, mas não vem sendo valorizada. Inclusive é uma categoria que é muito esquecida, né? Durante muito tempo aí, muito esquecida. Nem concurso público não temos no estado para a ASBs há muito tempo. Ricardo, qual que é a remuneração em média desses servidores? Hoje o servidor das ASBs estão recebendo aí em torno de R$1.200, né, reais, de acordo com depois dos descontos, né? Então, R$1.200 abaixo do salário mínimo, que é muito pouco. Muitas delas têm que complementar sua renda com outras atividades após o trabalho, né, diaristas e outros serviços aí. Então, precisa ter uma valorização. E se o governo tivesse cumprindo com aquilo que é de obrigação dele, que é o pagamento do piso, né, dos 14,95% desse ano, de acordo com o Fundeb, elas não estariam recebendo aí menos que o salário mínimo. Ricardo, nós temos então marcada essa paralisação para esta quarta-feira, mas antes já houve alguma tentativa de tratativa de negociação com o governo do estado? Sim, o sindicato sempre marca reuniões, né, antes de qualquer atitude, marca reuniões com o estado, tentando aí trazer uma negociação. Como não foi feito nada e o governo ainda insiste em não realizar o pagamento dos 14,95%, né, a única medida que teve foi mostrar então para a sociedade e para o governo o quanto essas trabalhadoras são importantes dentro das escolas. Imagine as escolas amanhã que vão funcionar normalmente, com todos os professores, todos os alunos, né, sem as ASBs, sem as cantineiras, sem as pessoas para realizar a limpeza na sala de aula. Então, vão sentir realmente que elas são extremamente necessárias para a educação. Só assim para mostrar o valor dessas trabalhadoras nas escolas. Em Patos de Minas, quantos auxiliares devem participar dessa paralisação? Quantas escolas? É possível já, Ricardo, fazer essa média? Não, a gente tem aí um diálogo com essas trabalhadoras aí da educação e trabalhadores, né? Tanto homens quanto mulheres. E estamos aí montando, né, esses grupos aí para tentar dialogar. Mas o quantitativo não tem, mas a adesão vem sendo
grande em todo o estado de Minas Gerais. Nós temos escolas aqui que a ASB já falaram que uma única ASB vai trabalhar, todas as outras vão parar. Né? E o quantitativo de ASBs nas escolas depende do número de alunos. Se nós temos escolas com mais alunos, essa escola vai ter maior número de ASBs. Então, imagina uma escola com mais de 20 ou 13, vamos colocar 13 aí ASBs por turno. 13 ASBs parando, sem limpeza, sem alimentação, sem nada. Vai ser um transtorno. Essa paralisação apenas nesta quarta-feira? Só nessa quarta-feira. Foi convocada para quarta-feira agora, amanhã, né? Onde vai ter a mobilização e uma audiência pública na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia na Assembleia Legislativa de Belo Horizonte. Tá certo, Ricardo. A gente te aguarda para trazer novos desdobramentos, novas atualizações sobre esse caso. Obrigado pela participação aqui no 30. Obrigado mais uma vez pela oportunidade da NTV de sempre levar informação aí a todos os ouvintes, todos que nos assistem aqui em Patos de Minas, aos trabalhadores de educação, às ASBs, a todos, as 8 categorias e todos da população daqui de Patos de Minas. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. E nós seguimos com 30 minutos, porque você que tem casa está à procura de trabalho? Em Patos de Minas, há 66 vagas disponíveis no Cine. Veja só. O maior número de vagas disponíveis no Cine em Patos de Minas é para vendedor, 8. Para trabalhador da cultura de cana-de-açúcar, são 6 vagas. Para auxiliar nos serviços de alimentação, são 4 postos disponíveis. Há vaga também para operador de caldeira, alimentador de linha de produção, engenheiro mecânico industrial, motorista, atendente, chapeador, churrasqueiro, copeiro, jardineiro e operador de caixa. Os interessados devem procurar o Cine de Patos de Minas, que fica na Rua José de Santana, número 99. Depois do intervalo, a gente mostra o RT, que tem baixado os valores dos ingressos para o módulo 2 do Mineiro, depois de reclamações. E pratos típicos à base de milho nas versões Light e Diet são apresentados por estudantes do Unipam. Agora tem uma dica para você, porque mês das mães é na Clínica e Laboratório Mais Exames. Apresentei sua mãe com o que há de mais importante: saúde. A Mais Exames está com condições especiais para você realizar exames de tomografia, raio-x, mamografia, ultrassom obstétrico, melhor dizendo, ultrassom de mamas, ultrassom transvaginal, exames hormonais, exames preventivos e muito mais. Além de descontos em consultas com médico ginecologista, oftalmologista, ortopedista, cardiologista, clínico geral e vários outros. E tem mais, você concorre a 2 Airfry para você e a outra para sua mãe. Ligue agora no 384-1616 ou no WhatsApp 99862-1616 e agende já o seu exame. Mês das Mães é na Mais Exames. Cuidar da saúde é prioridade, por isso você precisa ter o diagnóstico certo para seguir em frente. A Mais Exames tem o maior centro de diagnósticos de Patos e região. Exames laboratoriais, tomografia computadorizada, raio-x e mamografia digital, endoscopia, ultrassonografia geral e todos os exames cardiológicos. Além disso, uma equipe médica multidisciplinar completa. Cuide sempre de você. Atendemos particular e convênios. Mais exames, mais pela vida. Receitas à base de milho podem conter menos calorias e gorduras e ainda render muitos elogios. Na noite dessa segunda-feira, estudantes do curso de nutrição do Unipam apresentaram pratos diferentes nas versões Light e Diet em mostra típica. Veja só. Em um ambiente aconchegante e com um cardápio de dar água na boca, os alunos do curso de nutrição trouxeram propostas diferenciadas de pratos que sempre fizeram parte do nosso cotidiano. Esse evento é uma mostra de pratos típicos Light Diet com milho,
faz parte do projeto Mais Cultura no Campus, do Unipam, e o nosso objetivo aqui é mostrar a pesquisa que os estudantes fizeram em receitas tradicionais com milho, transformando essas receitas em receitas mais saudáveis, preservando o valor nutricional do milho. Nós fizemos o convite para todos os estudantes do curso de nutrição e 23 estudantes aceitaram, né, o desafio, e dividimos esses estudantes em 5 grupos e cada grupo então desenvolveu uma receita. Então hoje nós temos aqui um suco de milho light, temos também um pastel recheado com frango, temos uma tortinha com goiabada zero açúcar, temos um brigadeiro e uma torta salgada de milho. Todos esses pratos foram testados e preparados pelos nossos estudantes. Cursando seu primeiro semestre, Sabrina foi uma das voluntárias para a realização do projeto. Está sendo muito gratificante participar desse evento, meu primeiro ano de faculdade, e já tendo esse evento que nos proporcionou muitas experiências, trabalho em grupo, foi muito bom. O nosso grupo preparou um brigadeiro de milho, a gente fez desde o leite condensado, que a gente fez uma versão diet, ou seja, menos calórica, e fez o brigadeiro até dar o ponto de milho. O mais interessante foi poder ver que a gente pode pegar receitas tradicionais e mudar para uma versão mais saudável. O evento contou com a presença de familiares, amigos e autoridades que se surpreenderam com a organização e com a dedicação dos alunos na hora de criar os pratos. Eu estou assim impressionada, é muito importante isso para poder desenvolver mesmo a cultura, né? E a gente vê que o milho não é apenas aquelas receitas que a gente aprendeu desde o início, não. Tem muita coisa gostosa que dá para fazer e nova. Eu fiquei impressionada com o brigadeiro de milho, porque eu sou uma formiguinha, né? Então sou apaixonada com doce. E eu fiquei muito impressionada que até o leite condensado foi desenvolvido pelas meninas. E não para por aí. Nos próximos dias, as atividades da 10ª semana de nutrição continuam a todo vapor. Nós teremos a abertura oficial da semana com uma palestra. A palestra será realizada de forma online por uma nutricionista que está em Portugal. Ela vai tratar de um tema muito importante para nós, que é o comportamento alimentar. E na sequência a gente terá uma palestra sobre relacionamento interpessoal. Na quarta-feira nós temos uma mesa redonda sobre saúde da mulher no climatério e um curso sobre gestão de unidades de alimentação e nutrição. E na quinta-feira nós temos um curso sobre conduta nutricional no treinamento físico e um curso sobre plant-based food, que vai ter uma parte prática e uma parte teórica, onde os participantes vão colocar a mão na massa para desenvolver um hambúrguer à base de proteína vegetal. E agora a gente fala de esporte, porque para seguir e conquistar a segunda vitória consecutiva, a URT tem treinado firme para acertar os detalhes no confronto contra o Betim no jogo que acontece na quarta-feira, mas conhecido como amanhã, a partir das 8 horas da noite. E os ingressos estão sendo comercializados de uma outra maneira. Após inúmeras reclamações, a URT baixou os preços dos ingressos para poderem ser comercializados em diversas áreas, como por exemplo, a inteira vai custar R$ 60 e a meia R$ 30. Bom, e a Feira Praça segue a pleno vapor. Nesta terça-feira, a NTV vai mostrar toda a movimentação ao vivo no NTV News a partir das 7 horas da noite. Na programação, às 6h45 tem Festival de Dança, às 8 horas da noite tem Estralados e às 10 horas Najas do Forró. 30 minutos de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia.